Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser de curiosidades sobre o clássico de terror O Massacre da Serra Elétrica, que é uma saga de terror bastante conhecida e antiga também, que já rendeu vários e bons filmes. Eu vou falar se ele é ou não inspirado em algum caso real específico e vou contar também a história de um serial killer, a história real dele que inspirou o vilão principal da saga. Então, gente, é isso. E qualquer barulho vindo de fora, se vocês escutarem, por exemplo, gritarias de crianças ou minhas sobrinhas brincando do lado de fora aqui da minha casa, ou barulho de obra, latido de cachorro, essas coisas que eu não tenho como controlar, por favor, ignorem. Eu agradeço a compreensão de todos, tá, gente? Então é isso e vamos ao vídeo. A saga de terror O Massacre da Serra Elétrica foi criada originalmente no ano de 1974 por Tobe Hooper. O primeiro filme fez tanto sucesso que foi um verdadeiro fenômeno de bilheteria, arrecadando cerca de 30 milhões de dólares contra o orçamento de 300 mil. Um longa que chocou o planeta ao apresentar o vilão que logo se tornaria uma das maiores lendas do terror slasher, chamou a atenção por dosar violência extrema com uma trama coesa e dramática, afirmando ter inspirações em fatos reais. Mas será que a história do massacre realmente existiu? Isso é o que eu vou falar agora. Bom, quando se fala em Massacre da Serra Elétrica, muitas pessoas se perguntam se realmente existiu alguém como o assassino Leatherface, que é o principal vilão do filme. Só que, na verdade, o roteiro do filme em si não é inspirado em um caso único, e sim em vários recortes de notícias e casos macabros. Porém, a trama soube se firmar ou resgatar o modus operandi de um criminoso que, inclusive, já era uma antiga figura conhecida do FBI, que se chamava Edward Theodore Gein, que era mais conhecido como Ed Gein e que foi quem inspirou o personagem Leatherface. Embora o personagem não seja exatamente uma cópia fiel do assassino, o diretor do filme adaptou minuciosamente vários detalhes do criminoso ao personagem. Esse serial killer, inclusive, foi um dos assassinos mais frios e insanos da história dos Estados Unidos na década de 40 e 50. Em seus crimes, ele costumava utilizar a serra elétrica e facões para torturar e matar suas vítimas, sendo a grande maioria mulheres. Conforme as investigações da polícia na época, Ed costumava arrancar partes de corpos de suas vítimas, como órgãos e a cabeça, para cozinhar. Ele, inclusive, retirava a pele das pessoas que matava para utilizar como máscaras e roupas em seu próprio corpo. E não era só isso. Ele também costumava invadir cemitérios para roubar restos mortais de pessoas que, em seguida, ele guardava como troféus em sua casa. Ele até utilizava essas partes para fazer objetos de uso doméstico, como abajur feitos de pele. As cenas de terror que ele protagonizou foram tão impactantes que acabou servindo de inspiração não só para o filme O Massacre da Serra Elétrica, mas também para outros filmes de terror e mistério, como o clássico Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Ele até chegou a inspirar uma grife que criou uma coleção de roupas inspiradas nele. Eu até vi na internet, quando fui pesquisar, uma bota de couro que imita a pele humana, que também é inspirada, nos crimes desse assassino. Eu vou até deixar no vídeo a foto que eu achei, tá? Só para vocês terem uma ideia. Um dos casos mais emblemáticos dele, que chamou bastante a atenção da polícia e da mídia, aconteceu no ano de 1947, quando uma menina de apenas 8 anos desapareceu no momento em que voltava para casa sozinha da escola. Ela se chamava Georgia Weckler e o caso, inclusive, nunca teve uma solução, o corpo nunca foi encontrado, mas Ed Gein foi considerado um dos suspeitos do envolvimento no caso. Em breve eu vou até fazer um vídeo contando essa história com mais detalhes, porque é um caso cheio de mistérios também. Enfim,
Outra vítima de Ed Gein foi uma moça chamada Evelyn Grace, e esse foi um caso que assustou bastante a população da pequena cidade onde ela vivia. Só que na época ninguém conseguiu descobrir quem era o assassino. As pistas sobre o criminoso só começaram a aparecer quando ele voltou a atacar novamente no ano de 1957 e fez mais uma vítima. E foi só então que ele foi descoberto e preso. Agora eu vou contar com mais detalhes a história real desse assassino que foi a principal inspiração para o vilão do filme, O Massacre da Serra Elétrica. Eu vou falar da vida dele desde a infância até o momento em que ele passou a cometer crimes, foi preso e julgado. Ed Gein nasceu no dia 27 de agosto de 1906 na cidade de La Crosse, Estados Unidos, que fica no estado de Wisconsin. Ele era o segundo filho de George Philip Gein e Augusta Wilhelmine Gein. Como na maioria dos casos de serial killers, ele teve uma infância muito complicada, principalmente devido ao comportamento de sua mãe, que era extremamente protetora e católica fanática. O pai também não era uma figura muito presente e o relacionamento do filho com a mãe também não era dos melhores. Ainda na infância, a mãe dele o protegia de forma exagerada, proibindo seu filho de conversar com mulheres. Ela costumava dizer que mulher boa é mulher morta. Até com garotos da mesma idade, ela proibia seu filho de conversar, pois ela acreditava que assim seria uma maneira de manter o menino longe de qualquer pecado. Ela ainda rezava muito pelos seus filhos para que eles ficassem salvos de qualquer imoralidade do mundo e do grande mal que era a bebida. A mulher acreditava que todas as mulheres, a não ser ela, eram naturalmente promíscuas e assim eram instrumentos para o mal. Ela também reservava um tempo para ler a Bíblia com os filhos todas as tardes. E o mais curioso é que ela costumava focar mais em versículos do Antigo Testamento que fala mais sobre mortes, assassinatos e a retribuição divina. Dessa forma, a vida de Ed Gein foi contaminada por crenças religiosas desde muito cedo. A mãe dele, que se chamava Augusta, tinha uma relação complicada com o marido, que era alcoólatra e dificilmente parava em um emprego. George, que era o pai, foi dono de uma venda por muitos anos, mas acabou vendendo o negócio e a família teve que sair da cidade onde eles viviam. Então, eles passaram a viver isolados em uma fazenda de 155 acres na cidade de Plainfield, Wisconsin. Sendo assim, Ed Gein, que na época era um menino, só saía da fazenda para ir à escola e quando não estava na escola, passava a maior parte de seu tempo fazendo tarefas na fazenda. Ir para a escola também não deixava de ser uma tortura para ele, diga-se de passagem. Seus colegas não passavam um dia sequer sem fazer bullying com ele, que era uma criança tímida e que se parecia mais com uma menina. Até que em abril de 1940, quando Ed já era um adulto, seu pai morreu de um problema cardíaco em decorrência de alcoolismo aos 66 anos de idade. Em maio de 1944, os dois irmãos, filhos do casal, estavam queimando mato de um pantanal que ficava em volta da propriedade onde eles moravam. Só que o fogo acabou saindo do controle até acontecer um incêndio. Ed posteriormente falou para os bombeiros que o irmão havia desaparecido. Então eles fizeram uma busca pelo local até que acabaram encontrando o corpo do irmão deitado de bruços. Agora, se foi Ed Gein que matou o irmão, aí já é uma pergunta que fica no ar. Após a morte de sua mãe, Ed passou a viver isolado em sua fazenda, já que só restou ele da família. Vale frisar que ele também passou a cultivar hábitos muito sinistros. Ele costumava limpar os cômodos da casa onde a mãe costumava ficar, mas não limpava os outros móveis da casa. Tanto é que o quarto dele, por exemplo, exalava um cheiro intragável, mas ele não estava nem aí. Tudo o que importava para ele era que sua mãe, mesmo depois de morta, percebesse que as coisas que pertenciam a ela continuavam limpas. Com o passar do tempo, Ed Gein foi adquirindo outros hábitos estranhos. Ele passou a ler compulsivamente relatos de experiências médicas feitas por judeus nazistas e livros sobre a anatomia feminina, mas nada se comparava com o deleite que ele sentia com seu principal entretenimento, que era ler obituários de jornais e ver qual defunto se parecia mais com a mãe dele.
Depois que ele encontrava uma pessoa falecida que era mais parecida com a mãe, ele chamava o único amigo que ele tinha, que se chamava Gus, para ir até o cemitério junto com ele, ajudar a desenterrar os corpos recém-chegados para que ele pudesse levar até sua casa. Chegando no cemitério, ele furtava as lápides e violava as sepulturas sob o pretexto de realizar estudos científicos com os cadáveres. O amigo, por ter sido muito ingênuo, lhe prestava auxílio cegamente nesse trabalho macabro. Em casa, Edgen fazia a anatomia dos corpos, e uma das partes que ele costumava retirar desses corpos, que eram sempre de mulheres, eram suas genitais. Ele deixava essas partes guardadas em casa e, posteriormente, ele passou a retirar a pele dos defuntos para fazer roupas. Foi daí que veio a inspiração para o filme O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Ele costumava usar calças feitas com essas peles e as genitais dos corpos e dizia que se sentia mulher vestindo elas. Ele também vestia um velho manequim com esse estranho vestuário e fazia um ritual bizarro com cantorias, pulos e danças ao redor de sua casa. Ou seja, ele também mexia com essas coisas de ocultismo, só que de forma bizarra, né? Ele também era muito fascinado por genitálias femininas, por isso que ele retirava as partes íntimas dos corpos de mulheres e fazia calças com elas, como eu falei anteriormente. Ele também sonhava em ter condições financeiras para fazer um procedimento cirúrgico para trocar de sexo, tanto que ele passou a ser conhecido por uma vizinha como o estranho velho Ed. Só que chegou um momento em que tudo aquilo não era mais o suficiente para ele. Ele já não sentia mais tanto tesão em revirar defuntos e o amigo havia sido internado em uma casa de idosos. Então, a partir daí, ele passou a traçar outros planos, piores por sinal, em sua mente, e foi então que tudo começou. No dia 8 de dezembro de 1954, Edgen fez sua primeira vítima, que foi assassinada com um tiro calibre 32 na cabeça. A vítima se chamava Mary Hogan, e o que ele fez com o corpo dela foi realmente surreal. Como de costume, ele retirou a pele do corpo para poder vestir, decepou as genitálias de Mary, a pintou de prata e em seguida deixou ela exposta em cima de uma caixa de sapatos. E não foi só isso. Ele também retirou alguns ossos que foram utilizados para a confecção de móveis de sua casa, separou também algumas especiarias humanas para fritá-las. E detalhe, a Mary era muito parecida com a mãe do assassino. A partir daí, Ed prosseguiu matando dezenas de pessoas que ninguém sabe ao certo quantas foram exatamente. Suas práticas macabras só tiveram fim quando ele sequestrou e matou a mãe de um xerife local que trabalhava em uma ferragem da cidade. Ela se chamava Berenice Woden. Quando o filho entrou na loja, ele viu marcas de sangue e verificou que em seu livro diário constava o nome de Edgen. Então ele foi até a fazenda dele, mas não encontrou lá. O assassino foi encontrado em uma propriedade da vizinhança, e assim que ele viu o xerife, ele foi logo falando na maior cara de pau. Como alguém pode me culpar pela morte de Berenice Woden? Como o assassino ainda não havia sido vinculado pela imprensa nem pela própria polícia local, Ed foi preso na mesma hora. Ele foi encaminhado pelos xerifes até a sua residência para ser interrogado. E chegando lá, eles não acreditaram no que viram. O corpo de Berenice foi encontrado de cabeça para baixo, pendurado por um gancho, como se fosse um açougue. O corpo estava decapitado e seus intestinos também haviam sido retirados. O coração estava separado em um prato sob a mesa de jantar para ser servido, e os outros órgãos estavam dentro de uma panela cozinhando em pleno fogo. Mas isso era apenas o começo da cena macabra. O que os xerifes apreenderam na Casa dos Horrores de Edgen foi realmente digno de um filme de terror dos bons. Eles apreenderam uma caixa de sapatos contendo vaginas, uma delas pintada de prata, conforme o caso que eu contei sobre a primeira vítima, lembra? Foi achado também pulseiras, poltronas, um terno, uma bolsa, uma bainha de faca, calças, cadeiras, camisas, abajures e sutiãs, todos feitos de pele humana,
Um cinto confeccionado de mamilos, vários crânios, alguns enfeitando os pés da cama e outros servindo como pratos para sopa, uma geladeira com órgãos humanos, lábios humanos dependurados em barbantes pelos corredores, máscaras feitas com faces de mulheres assassinadas que serviam de decoração para o seu quarto, mesas feitas com ossos humanos, narizes, olheiras e órgãos espalhados pela residência, uma caixa de aveias contendo pedaços de cérebro. Eu tive que ficar lendo essa parte aí porque é muito detalhe. Quando questionado, Ed disse aos investigadores que entre 1947 e 1952 ele fez até 40 visitas noturnas a 3 cemitérios locais para exumar corpos recentemente enterrados, enquanto ele estava em um estado atordoado. O julgamento do assassino teve início no dia 21 de novembro de 1957 na Corte Judicial de Valchara, cidade próxima a Plainfield, onde os crimes ocorreram. Durante a solenidade, o criminoso se declarou como não culpado e alegou insanidade. Ele foi considerado então mentalmente incapaz, portanto, sem condições psicológicas para ser julgado. Ele foi conduzido para uma instalação médica na cidade de Valpum, em Wisconsin, e só depois de ter passado 10 anos na instituição médica, ele foi considerado apto para ser julgado. O novo julgamento iniciou no dia 14 de novembro de 1968 e durou uma semana. A defesa insistiu na tese de insanidade. Já a acusação sustentou que o carniceiro tinha plena ciência dos crimes praticados. Para isso, foram convocadas diversas testemunhas que efetuaram autópsias de Berenice Voden, que foi a última vítima dele, e também alguns policiais e psiquiatras. As evidências materiais, os depoimentos precisos das testemunhas e a confissão anterior do próprio carniceiro, que falou: como alguém pode me culpar pela morte de Berenice Voden, levaram o júri a proferir o inevitável veredito. Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Ed Gein passou o resto de sua vida no Total Mental Health Institute, um hospital psiquiátrico gerenciado pelo Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin. Ele foi considerado um paciente exemplar sem causar qualquer problema para o instituto, sempre demonstrando um bom convívio com os demais pacientes. O superintendente da instituição chegou a dizer que se todos os nossos pacientes fossem como eles, não teríamos nenhum problema. Embora ele parecesse ser amável e dócil na perspectiva de alguns membros da equipe, algumas funcionárias chegaram a se queixar de que Ed Gein ficava olhando para elas fixamente sempre que elas apareciam diante dele. Até que no dia 26 de julho de 1984, Ed Gein morreu de insuficiência cardíaca e respiratória em decorrência de um câncer. Ele foi enterrado no cemitério de Plainfield, próximo à sua mãe, e a apenas alguns metros das sepulturas que ele havia violado 3 décadas antes para conduzir seus estudos científicos. E por ironia do destino, ao longo dos anos, a sua sepultura foi constantemente vandalizada por pessoas populares. A lápide de seu túmulo, no final das contas, foi também furtada. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi curiosidades relacionadas ao filme O Massacre da Serra Elétrica. Eu falei um pouco sobre o filme no início e depois eu contei a história real do assassino que inspirou o vilão principal, né, da saga do filme de terror. É uma história muito bizarra, muito macabra. Eu, quando fui pesquisar também, eu fiquei impressionada. Eu tive que ficar segurando o nojo também, porque é uma coisa realmente sinistra, muito bizarra. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem me sugerir aí algum caso, alguma coisa aí para eu pesquisar, para trazer um vídeo, deixa nos comentários. E se vocês tiverem algo para acrescentar de informação que eu não tenha falado no vídeo sobre o caso que eu falei, pode comentar também. O canal tá aberto para isso. Hoje está muito calor, gente, aqui no Rio de Janeiro. Vocês não fazem ideia. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!